do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Tanto todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém, no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, vou voltar aqui para mais perto aqui, Rodrigo, porque o pessoal reclamou aí para mim esse final de semana. Diz que quando eu prego lá de cima parece que eu estou muito longe do povo. Então vou chegar mais perto aqui. A dificuldade minha é que não tem povo, né? Mas vamos fingir aqui que a barreira virtual está sendo quebrada e eu estou vendo vocês como vocês estão me vendo, né? Alguns dias atrás, uns 15 dias, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma senhora da nossa paróquia, uma das nossas assistidas pelos ministros. E conversando com esta senhora, ela partilhava comigo uma memória da sua infância. A senhora tem mais de 70 anos. E ela dizia com lágrimas nos olhos, né? Por conta dessa situação da pandemia, as nossas igrejas como estão, né? Ela dizia: padre, quando eu era criança, a minha mãe me falou que viria uma doença que assolaria toda a humanidade, que ia morrer muita gente. E os padres, eles ficariam nas igrejas sozinhos, pregando sozinhos. E hoje essa é a sensação que eu tenho, né? Parece que a mãe desta senhora realmente era uma profetisa, né? Ela estava mostrando em detalhes aquilo que nós estaremos vivendo hoje. E hoje para mim é muito doloroso isso, né? Hoje é domingo. Essa é a primeira e única missa que eu estou celebrando. Geralmente celebro 3, 4. Já houveram vezes em que celebrei 5 missas num domingo, e todas elas lotadas, né? E hoje eu olho aqui a nossa igreja, você não tem esta visão, eu tenho, a nossa igreja está quase vazia, né? Estamos eu e 2 fiéis aqui que me ajudam a fazer essa transmissão. E depois o Evangelho traz para nós uma outra imagem que também deixa a gente um pouco, assim, assustado, né? A gente vê Jesus num templo, e é Jesus que expulsa o povo do templo. Parece que o templo fica vazio também na época de Jesus. E o templo fica vazio por causa de uma atitude de Jesus, né? É Jesus que esvazia aquele templo, né? Então vamos tentar juntar aí estas imagens e ver o que nós podemos tirar hoje para nós nesta santa liturgia, né?
Quando nós estamos em um templo, na casa de Deus, ou quando nós nos relacionamos com Deus, mas de preferência na casa de Deus, né? Existem duas maneiras de nos relacionarmos com Deus. Existe uma maneira que agrada a Deus, existe uma maneira que desagrada a Deus. Eu gostaria de chamar a memória de vocês para o primeiro evento litúrgico que aconteceu na Sagrada Escritura, né? O primeiro sacrifício oferecido a Deus está lá no capítulo 4 do livro do Gênesis. O capítulo 4 começa falando, né, da história de Caim e Abel. Fala o destino que Abel tinha, né, que ele tinha se tornado pastor, tudo bem, e que Caim tinha se enveredado pelo caminho da agricultura. E ali naquele capítulo 4 mostra um culto, tanto de Abel como de Caim. Eles apresentam a Deus um sacrifício, as suas oferendas. Abel apresenta um animal, Caim apresenta os frutos da terra. E o texto é bem sucinto, não dá para a gente entender direito o que aconteceu, né? Mas diz o texto que, diante do sacrifício que Abel ofereceu, Deus olhou para o sacrifício de Abel e para Abel. E Deus se alegrou. Deus ficou feliz com aquela atitude de Abel. E o texto diz que Deus não se agradou do sacrifício de Caim e nem de Caim. A palavra que está lá é uma palavra de difícil tradução. É um se agradar, um não se agradar, que também pode ser traduzido com um olhar, que às vezes é mais pesado ainda, né? Então Deus olhou para o sacrifício de Abel e ignorou o sacrifício de Caim. E aquela atitude fez com que Caim, movido pela raiva e pela inveja, matasse o seu irmão Abel. Então vamos olhar para esses dois atos de culto, né? De Abel e de Caim, porque ali nós temos o paradigma, o culto perfeito que agrada a Deus e um culto que não agrada a Deus. Caim ofereceu os frutos da terra. Não sabemos se os frutos estavam bons ou ruins, não sabemos o que aconteceu, mas pela atitude de Deus nós podemos pelo menos deduzir. Talvez o problema não estava na oferta em si, talvez o problema estava no coração daquele que ofertava. Então Abel fez o seu sacrifício, e Abel com certeza fez aquilo movido pelo zelo, pelo temor, pelo respeito a Deus. O que Caim queria com o seu sacrifício? O que Caim queria oferecendo aquele sacrifício a Deus? O mínimo que nós podemos deduzir é que no coração de Caim, talvez, não houvessem as melhores intenções, não houvesse o maior cuidado, zelo, respeito. Talvez houvesse ali um coração mesquinho, um coração interesseiro, um coração bem mercantilista, né? Não podemos precisar, mas podemos deduzir. E com base nesses dois cultos prestados a Deus lá no Antigo Testamento, a gente olha para essa atitude de Jesus no templo hoje, né? Estamos no ambiente do culto. Não podemos pensar que a problemática de Jesus foi a questão de estar havendo comércio ali dentro do culto. Não é isso, não pode ser isso. Porque circunstancialmente o comércio lá era necessário, não tinha outro jeito. O povo vinha de todas as partes, não estavam só em Jerusalém. E ali em Jerusalém eles tinham que oferecer um sacrifício, tinham que realizar a Páscoa, tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados deles. E dependendo da distância que a pessoa percorria, não tinha como ela trazer a vítima do sacrifício com ela. Era necessário que ela adquirisse aquela vítima ali. Então, não tem sentido a gente pensar que Jesus estava preocupado por causa, nossa, está acontecendo aqui um comércio, dinheiro, né? Então, por que Jesus ficou bravo, né? Não era questão de comércio. A preocupação de Jesus foi com o coração daquelas pessoas que estavam ali naquele templo. Qual era a atitude que estava por trás daquele povo que estava ali naquele templo, naquele momento, né? E aqui é importante que nós comecemos a nos questionar, né? Qual é a minha atitude dentro da igreja, quando eu posso estar na igreja? Qual é a minha atitude quando eu procuro uma missa? Qual é a minha atitude quando eu procuro o sacramento da confissão?
Qual é a sua atitude agora, aí na sua casa? Sentado, assistindo essa Santa Missa? Como que você está? Qual é o zelo de preparação que você colocou para este momento? Espero que você não esteja aí de pijama no seu sofá. Então, qual é a nossa postura diante de Deus no nosso culto? Porque para aquele povo da antiguidade de Jesus, a convicção deles era muito clara. Eles sabiam que havia uma série de sacrifícios que, uma vez oferecidos, resultavam numa série de graças para eles. Então, para eles, não havia dificuldade nenhuma em se compreender que uma vez que eu cometi esse pecado, não tem problema. Eu posso ir ao templo, oferecer um sacrifício, e aquele sacrifício vai trazer para mim o perdão desses pecados. E eu vou poder ir embora tranquilo para a minha casa. Então, era uma convicção muito deturpada do sacrifício, porque aquelas pessoas acreditavam que não era necessário mudar. Não era necessário mudar de vida, não era necessário uma conversão. Eu sei que tem algo ali me esperando, existe um rito me esperando, que eu posso me aproximar dele e me purificar com tranquilidade. Eu posso continuar vivendo a minha vida medíocre, mesquinha, egoísta, sem preocupar em amar a Deus. Amados irmãos e irmãs, não é esse o sentido do sacrifício. O sacrifício que foi instituído por Deus visava o seguinte: eu estou tão arrependido dos pecados que eu cometi contra o Senhor, que eu sei que eu mereço a morte. O meu sangue deve ser derramado. Só que mesmo se o meu sangue fosse derramado, eu não vou cumprir tudo aquilo que é necessário para satisfazer a ofensa que eu fiz. E eu sei que Deus não vai ficar feliz com a minha morte. Então, para simbolizar, e o sacrifício era um símbolo, simbolizar como o meu coração está, eu ofereço um sacrifício de um animal. Eu derramo o sangue de um animal, mas aquele sangue simboliza o meu. Eu sei que é o meu sangue que deveria estar sendo derramado, e isso me leva a uma contrição e a um desejo de nunca mais voltar a ofender a Deus. Agora nos perguntemos, será se o sacramento da confissão que nós temos nas nossas igrejas não está sendo tratado por nós da mesma forma que esse povo tratava os sacrifícios na antiguidade? Será se nós também não nos aproximamos do sacramento da confissão com essa banalidade? Eu sei que o padre está lá me esperando para confessar, então eu posso pecar, aí eu vou lá, me confesso, aí eu já aproveito, participo da missa, já comungo tranquilo, e não mudo de vida, não preciso mudar de vida. Jesus, em um outro dos evangelhos sinóticos, neste mesmo evento da chamada purificação do templo, Deus usa uma expressão pesadíssima. Ele diz que vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Por que um covil de ladrões? O ladrão é bandido, ele faz o mal, ele assalta. E uma vez que ele assalta, ele foge das autoridades. E enquanto ele foge com sucesso, ele se esconde no seu covil. O covil é o esconderijo. E uma vez que eu estou no meu esconderijo, eu posso ficar tranquilo, à vontade, porque eu sei que aqui ninguém vai me pegar. Amados irmãos e irmãs, Jesus disse que aquele povo tratava o templo como um covil de ladrões, ou seja, pelo simples fato de estar no templo, eu me sinto seguro. Eu sei que aqui nenhum mal vai me atingir. Será que não é essa a nossa postura? Porque eu sou padre, eu me sinto tranquilo com relação à minha salvação. Você, porque se confessou ou se confessa, se sente tranquilo com relação à sua salvação. Você, porque comungou ou comunga, acha que está tudo bem, está ótimo. Mas como que está a conversão do seu coração? Às vezes algo que me dói muito quando eu escuto as confissões, e é algo que infelizmente acontece com uma frequência muito grande, acontece no final da confissão, o ato de contrição, né? Primeiro, gente, que assim, sinceridade, né? A gente tem todo direito de ficar nervoso na hora da confissão, esquecer o ato de contrição, mas não fazer esforço nenhum para não decorar um atinho de contrição, eu acho vergonhoso. Mas tudo bem, tranquilo. Eu não julgo, porque eu não sei o que está no coração da pessoa, então sempre eu pergunto e eu ajudo, não tem problema. Fala, se não souber, não deixa de confessar por causa disso. Eu ajudo você a rezar o ato de contrição. Mas o problema não é com os que não sabem rezar, é com os que sabem. Às vezes, infelizmente, o ato de contrição
ele é proferido de uma forma tão mecânica, de uma forma tão banal, e às vezes de uma forma assim que o padre tem que fazer um esforço para entender o que a pessoa está falando, né? Parece que foi decorado assim numa métrica que não faz nem sentido, né? Meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados de ter ofendido, porque eu sou tão bem amável, mereço o inferno. Eis-me aqui, estou arrependido. Blá, blá. Peraí, mas o que você está querendo com isso? O que você está querendo dizer com isso? São Pedro Julião Eymard, um santo que era muito devoto da Sagrada Eucaristia, o fundador aí de várias congregações e os ramos dela que tem a ver com a adoração perpétua do Santíssimo Sacramento, né, os sacramentinos. Quando ele atendia uma confissão, ele dizia para o penitente, né, reze o seu ato de contrição, como se fosse o último ato de contrição da sua vida. Como se você estivesse fazendo o ato de contrição antes da sua morte. Se fosse o último ato de contrição da nossa vida, como que a gente faria? A gente faria assim, atropelando, acelerado, tudo doido, né? Será que não é porque a nossa visão do sacramento está tão assim, uma visão mágica, né? Que são fórmulas mágicas, que dão resultados mágicos? Não, amados irmãos e irmãs. Deus quer a nossa confissão, mas Ele não quer uma confissão banal. Ele quer um arrependimento sincero. Ele quer um propósito sincero, né? Deus quer as nossas comunhões, mas Ele quer que nas nossas comunhões o nosso coração esteja preparado. Deus quer que haja um desprendimento, um desapego da nossa parte, de tudo aquilo que nos afasta dEle. Não adianta uma confissão onde eu estou falando este pecado, mas eu não tenho plano nenhum de abandonar esse pecado. Às vezes eu estou com plano de cometê-lo na quinta-feira que vem já, então, não, Deus não quer isso. Deus quer o desprendimento, né? O sacrifício. Hoje nós ouvimos na oração inicial, né? Chamamos Deus de misericórdia, de bondade, que nos deu a esmola, o jejum e a oração, para que nós possamos nos desprender, nos desapegar, nos converter. Essas são as armas da quaresma, né? Então que nós hoje possamos avaliar a nossa postura no templo do Senhor, as nossas atitudes diante de Deus, né? E hoje num dia muito vital, né? Já que nós não podemos estar no templo. Quantos hoje aí estão com seus corações chagados, né? Porque gostariam de estar participando aqui na Santa Missa, estar aqui presente, né? E como eu gostaria que todos esses bancos estivessem cheios, né? E não podem estar aqui. Então que você agora sinta, né, que esta sua ausência, né, precisa de uma reflexão, precisa de um questionamento, né? Houve um esvaziamento do templo. Houve uma postura em que nós talvez não tratamos a Deus no seu templo como Ele deveria ser tratado. E agora os nossos templos estão vazios. Então peçamos a Deus essa graça. A graça de que o nosso coração verdadeiramente se converta. O templo de Deus não é um covil de ladrões. Nós não temos o direito de brincar com os sacramentos como se eles fossem uma mágica, né? Ou nós nos arrependemos verdadeiramente, renunciamos os nossos pecados, buscamos fazer uma boa confissão e fazemos com que os nossos propósitos sejam sólidos, ou nós vamos continuar tratando a casa de Deus como um covil de ladrões? Eu vou me sentir muito à vontade, porque eu sempre posso ir lá, posso me confessar, posso comungar, e aí eu posso pecar de novo, e eu volto, confesso, eu volto, comungo. Tá, mas durante quanto tempo você pretende viver assim? Então Deus tem que te dar uma graça muito grande de você sair da igreja e morrer atropelado, porque talvez essa seja a sua única chance de escapar. E Deus o livre guarde, talvez eu nem acredito que assim você escape, porque as suas confissões não são confissões sacramentais, são sacrílegas. Então é necessário que haja do nosso coração esse desejo intenso. Senhor, eu quero mudar. Por isso que Jesus diz que a sua casa, a casa do seu Pai, é casa de oração, né? É isso que é o pressuposto de cada sacramento, né? Eu venho para uma Santa Missa, eu não chego na hora da missa, eu venho antes e me preparo, né? Preparo o meu coração. Estava aqui antes de começar a missa, o Rodrigo falando para mim, né? O que está me ajudando a transmitir aqui. Falou, já tem 20 esperando aqui, né? Faltava 10 minutos ainda, então que ótimo, né? Já é uma oportunidade de você estar ali se preparando, né? Vai começar a Santa Missa. Não é uma igreja, é minha casa, mas faz a sua casa uma igreja. Monta o seu altar, acende a sua vela, né? Coloca a roupa de domingo, né? Então, assim nós demonstramos a Deus
o que ele significa para nós. Que antes de se confessar, você tenha a humildade de se colocar de joelhos, pedir a Deus para que te ajude a fazer uma boa confissão, pedir a Deus que te dê as graças para você mudar de vida com essa confissão. Antes de você se confessar, se ajoelha e reza por quem vai atender a sua confissão, reza pelo padre. Senhor, ilumina o padre, para que ele possa me dar palavras acertadas, conselhos acertados, que possam me ajudar a mudar de vida. Às vezes a gente trata com tanta banalidade, a gente se esquece de tudo isso, que poderia fazer com que uma única confissão fosse suficiente para a nossa santidade, e as próximas seriam apenas para dar polimento a essa obra de arte, né? Então que Deus hoje nos dê essa graça, amados irmãos e irmãs, de não tratar o templo de Deus como um covil de ladrões, mas como a casa de oração que o Pai merece que nela sejamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.